Irmãos, hoje nós temos o grande desafio de falar sobre a Trindade. Sabemos que nem a própria teologia ainda conseguiu esclarecer de forma fechada, ainda 100%, mas nós temos, né, a Igreja Cristã Reformada e as igrejas mais sérias têm, de fato, uma boa doutrina da Trindade, e hoje vai ser apresentado para os irmãos. Qual que é a minha premissa básica aqui essa manhã? É porque, irmãos, hoje o que nós vemos várias seitas e heresias sendo voltando de forma atualizada. Lembra que eu falei domingo passado sobre o livro do Samuel Vieira, lá que foi publicado pela editora Cultura Cristã, ou Casa Publicadora Presbiteriana, o Gnóstico Contra-Ataca, falando que as heresias do passado estão voltando agora de forma bem modificada, bem atualizada. Então, nós temos aí o gnosticismo, o agnosticismo, nós temos aí a doutrina da teologia da prosperidade, a heresia, da doutrina da teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, a heresia da teologia da confissão positiva. E eu falei domingo passado que tanto a teologia da confissão positiva quanto a teologia da prosperidade, ela está voltou com força total através da teologia dos coachings. Então a gente veio aí os coaches, evangélicos, coaches gospel aí, e a gente sabe aí que estão falando muita coisa. E eu trabalhei algumas falas desses coaches. E a gente vê alguns jovens e adolescentes namorando com o agnosticismo e com o gnosticismo. Aí a gente trabalhou isso. Quando a gente fala vai falar da doutrina da Trindade, a gente tem algumas dificuldades em relação a certas heresias hoje, por parte de algumas denominadas religiões. Por exemplo, o adventista, o sabatista, o adventista sétimo dias, eles estão adotando a teoria diário. A gente sabe que em 315, ali mais ou menos 315, no primeiro século depois de Cristo, teve o primeiro concílio para combater a teologia diário. O que era a teologia diário? Ário, ele falava assim, que não existia a Trindade. Primeiro existia o Pai, depois houve a necessidade do Filho, o Pai se transformou no Filho, depois o Filho se transformou no Espírito Santo. Então não é três pessoas distintas numa mesma essência, como nós vamos ver, mas que isso era chamado de modalismo ariano. É uma heresia que hoje está voltando em força total, não só no Adventismo dos Sétimos Dias, mas em outras religiões, como também nós vemos muito sendo propagado na ramificação da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, dos Mormons, e também na Igreja Testemunho de Jeová. Chegando ao ponto de alguns também dizerem que Jesus apenas não era o Filho de Deus, ele foi apenas um homem com dons e talentos, e que fez o que fez ali. E a gente sabe que homem com dons e talentos nunca poderia fazer o que Jesus fez, e a gente vai aprender sobre isso. Então nós estamos aqui com o desafio de fazer estudos bíblicos doutrinários. Então volta um pouquinho, irmãos. Nós estamos com o desafio de usar a Confissão de Fé de Westminster, em roteiros práticos. A Confissão de Fé é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. Então, a Confissão de Fé de Westminster, eu falei o que significa, eu falei o que é Westminster, e falei quanto se deu na história sobre a Confissão de Fé de Westminster. Tá bom? Até falei que várias constituições, como a Constituição da Inglaterra, dos Estados Unidos e até mesmo do Brasil, foi elaborada em cima da Confissão de Fé de Westminster. Então, se você ler a Confissão de Fé de Westminster, e pegar a Constituição norte-americana, brasileira, porque a Constituição brasileira foi feita em cima da Constituição dos Estados Unidos, a dos Estados Unidos em cima da Constituição da Inglaterra. Então, você vai ver que foi usado muito da Confissão de Fé de Westminster. Tá bom? Pode passar. Estamos aí,
Nós vamos trabalhar hoje o ponto 1 e 2. Né? Deus é o ponto 2, né? Mais 1 e 2 do ponto 2. Deus e da Santíssima Trindade. Né? Nós temos ali, volta um pouquinho. Deixa para passar só na hora que eu falar. Tá bom? Aí nós vemos ali um símbolo, um vitral antigo, né? Como era colocado nas igrejas, né? Principalmente nas igrejas cristãs ortodoxas, ali mais ou menos ali na Capadócia. Capadócia hoje é a Turquia. Então, a antiga Capadócia hoje é a Turquia. E em muitas igrejas da Capadócia era colocado nos vitrais da igreja, principalmente em cima da porta de entrada. Essa janela, vitral, é tipo um mosaico colorido, que o sol batia e ficava bonito. Então, isso aqui era colocado nas entradas, bem em cima da porta. Né? O Pai, logo em cima, né? O Cordeiro de Deus, que é Jesus, e a pomba que simbolizava o Espírito Santo, está ali, né? Então, a Trindade, por muitos anos, nas igrejas, tanto católicas, ortodoxas, como as igrejas protestantes, tradicionais, ou como também nas ortodoxas, esse vitral ficava sempre na fachada das igrejas. Sempre tinha esse vitral na fachada das igrejas. Então, pode passar. Então, hoje, nós vamos ler o texto de Romanos 11, versos 33 a 36. Né? Alguém quer fazer a leitura ali? Vamos pedir o Hernando para ler para nós ali. Entrega para ele, fazer um favor. Faz a leitura ali para nós, com aquela voz que você tem, maravilhosa, que só Amém. A sua esposa sabe. Volta. Volta um pouquinho. É isso aí mesmo. É esse mesmo? Então tá bom. É porque colocou... Pode ler? Pode. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrupuláveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se faz o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Amém. Olha que interessante, até um hino que eu quero pedir para os irmãos do louvor voltar a cantar. Tem uma irmã que canta muito bem esse hino, né? Ó profundidade da riqueza. Ela canta esse hino, né? Então, o que Paulo está falando? O maior tratado teológico do Novo Testamento, que nós sabemos que é Romano, está falando que dentro da sabedoria de Deus, dentro da grandiosidade de Deus, nós podemos conhecer Deus dentro daquilo que é proposto para nós. Ó profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, são todas as coisas. Então, o que Paulo está dizendo aqui, aquilo que nos foi dado a conhecer de Deus, está revelado, é o que nós vamos trabalhar essa manhã. Mas aquilo que não está revelado, pertence só a Deus, e nós vamos conhecer, se Deus assim quiser e permitir, durante a eternidade afora. Alguns teólogos, um deles é Martin Lloyd Jones, é um teólogo europeu, muito famoso também. Ele fala que Deus é tão imenso, tão imenso, que nós vamos na eternidade conhecendo a Deus. Vamos falar dia após dia, né? Porque na eternidade não existe dia, mas nós vamos passar a eternidade afora conhecendo Deus. E isso para nós vai ser maravilhoso, poder desfrutar do conhecimento de Deus em sua plenitude, em nossa plenitude pela eternidade afora, à medida que Ele vai se dando, se revelando a nós. Por enquanto nós vamos ficar dentro daquilo que Deus quer que nós venhamos, ou que Deus deixou para que nós venhamos conhecê-lo. Pode passar aí. Então nós vemos o próximo slide. O assunto relativo ao ser de Deus é dos mais importantes e sublimes.
Porém, falar de Deus é tocar num dos mais extensos e complexos temas, pois Deus não pode ser delimitado, definido ou descrito na totalidade de tudo quanto Ele é. Lembra que nós lemos um texto bíblico semana passada, que se fosse colocado num papel, tudo que Jesus fez, no seu ministério, não caberia em pergaminho nenhum, em matéria nenhuma que eles tinham na época, em biblioteca nenhuma. Se fosse escrito tudo que Jesus fez, não caberia em pergaminho nenhum existente naquela época. Imagina a revelação de um Deus eterno e de imensidade infinita. Como é que seria? Eu lembro da história, do menininho que ele queria colocar o mar num copinho de plástico, E ele estava ali tentando colocar o mar no copinho de plástico e o pai chegou perto, mas filho, o que você está brincando? Eu estou tentando colocar todo o mar no copinho de plástico. Aí o pai riu, como é a imaginação da criança, A criança, ela não entende que não cabe, E ela vai tentar colocar o mar num copinho de plástico. E muitas vezes nós temos essa mentalidade de criança, essa mentalidade imatura, porque muitas vezes nós queremos compreender Deus e nós somos o copinho de plástico. Deus é a imensidão do mar, Deus é aquela grandiosidade do mar, e muitas vezes nós queremos compreender Deus na mesma atitude do que aquela criança, colocar Deus num copinho de plástico. É que muitas religiões tentam fazer, é colocar Deus num copinho de plástico. É que muitas religiões tentam fazer, é colocar Deus dentro de uma igreja, de uma religião, de uma denominação, dentro de uma estrutura doutrinária e litúrgica e tudo mais. Estão tentando enquadrar Deus, e Deus está além, fora de tudo isso. E nós vamos entender que nós não podemos enquadrar, encaixotar, empacotar Deus e entregar para vocês de forma empacotadinha. Não existe isso, irmãos. Isso tudo é heresia, isso tudo é pecado. Então, Deus, quando a gente fala de Deus, nós temos que entender dentro daquilo que nos foi delimitado, definido por Ele mesmo e entregue a nós. Então vamos seguir continuando na introdução. Então, próximo, Deus supera e excede a todas as coisas e não cabe em nossas mentes, assim como não pode ser visto pelos nossos olhos. Através da palavra revelada, bem como pelo universo criado e sustentado, temos condições de conhecer a Deus, porém esse conhecimento é limitado. Acabei de falar do copinho, Então, tudo aquilo que nós vamos conhecer de Deus, que nos é dado a conhecer de Deus, está no cano das Escrituras Sagradas, de Gênesis e Apocalipse. E a gente falou sobre o cano, são os livros inspirados. A gente falou sobre os livros apócrifos, deuterocanônicos, pseudepígrafos. O que significa esses livros? Por que o cano só tem 66 livros? Uma quantidade no Antigo Testamento, que eu não lembro mais, é 39 no Antigo e quantos no Novo? 27 no Novo, dando um total de 66 livros. E por que nós temos esses livros? E por que eles fez parte do cânon das Escrituras e por que eles foram inspirados? Nós já estudamos tudo isso. Então, se você tem dúvida, assiste a aula que está no canal da igreja, no YouTube, de domingo passado, desde o começo, onde nós estamos falando sobre a Bíblia, tá bom? Então, o que eu quero dizer? Deus se deu a conhecer, primeiro, através da palavra revelada, do cânon das Escrituras Sagradas. Ele se deu a conhecer através do mundo criado. Tudo que Deus criou revela um Criador. Lembra quando eu falei para vocês do neodarwinismo, da teoria do design inteligente? Então, quando eu estava lá no Mackenzie, em São Paulo, estava tendo um congresso da teoria do design inteligente. E é espetacular. Então, o congresso está lá no YouTube, você pode ler. E o intuito desse congresso, da teoria do design inteligente, lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, era mostrar a revelação de Deus na criação. A perfeição, a magnitude, tudo aquilo que foi criado revela um Deus, revela um Criador, um ser inteligente. Pode ser, como a maçonaria quer dizer, o Gadu,
né, o grande arquiteto do universo, pode ser o ser supremo, a consciência suprema. O certo é que existe um ser supremo que arquitetou, fez todas as coisas de forma inteligente. Nada é fruto do acaso, né? E aí esses teóricos da teologia do design inteligente, eles vão para o mundo microscópico e mostra a harmonia, a grandiosidade do mundo microscópico, como que funciona o mundo microscópico, como que é perfeito o mundo microscópico, e mostra claramente que é impossível ser fruto do acaso. Aí vai para o mundo macro, universo, sistemas, como funciona o sistema solar e outros sistemas, tudo como funciona, e mostra como seria impossível ser fruto do acaso. Porque toda a criação revela um Deus, como está lá no Salmo 119. Que os céus, não, Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos, né? Então, tudo isso aqui que nós estamos vendo, tanto esse telão, quanto esse projetor, essa caixa de som, esse microfone, os bancos que vocês estão sentados, esse teclado, essa bateria, nada foi criado do nada pelo homem. O homem precisou da matéria-prima, e a matéria-prima saiu da onde? Saiu da terra, saiu daquilo que Deus criou. Bereshit bara Elohim Adonai. No princípio criou Deus, céus e terra. Então, Deus criou os céus e terra. Deus deu a matéria-prima. E da matéria-prima se tirou todas as coisas. Então, Deus fez, no princípio, todas as coisas. Deus, Pai. Tá bom? Vamos lá. Então, próximo slide. A nossa mente humana não é capaz de atingir a plenitude. Se eu estiver gritando, pode baixar aí, viu, Gabriel? Muitas vezes eu dou um grito aí, né? Você baixa aí e vai controlando aí. A nossa mente humana não é capaz de atingir a plenitude de Deus, o qual é eterno. Já falei sobre isso. Nas palavras do apóstolo Paulo, agora vemos como espelho obscuramente. 1 Coríntios 13, 12, joga aí para nós. 1 Coríntios 13, 12. Então lá, alguém lê para nós, né? Olha lá, Milton, lê para nós, entrega lá para o Milton lá. Aí. Isso, liga aí para cima. Oi, porque agora vimos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Então, você está falando de quem? De Deus, que é a fonte de todo o amor, né? Que 1 Coríntios 13 está falando do quê? Que o amor tudo pode, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. Havendo profecias cessarão, havendo línguas cessarão, mas o amor jamais acaba. E esse amor de Deus, que a gente sabe que nós devemos buscar a ter pelos irmãos, nós vamos conhecer em parte. Assim como nós conhecemos Deus, como se enxergar, olhando por um espelho. Né? Aí você fala, nossa pastor, mas hoje o espelho é tão nítido, hoje o nosso espelho é nítido. Né? Mas o espelho que Paulo usava, que eles usavam naquela época, era um bronze polido. Né? Você já viu a sua imagem numa panela que você vai arear? Né? Quem aqui tem a mania de arear a panela ainda? Né? Você vai, aqui tem mulher que ainda gosta de arear a panela. Vai lá, passa o bombril, passa lá compra aquele, pega uns, passa até areia, né? Você já viu que fica tão areadinha que dá para ver a sua imagem mais ou menos ali meio que distorcida, mas dá para ver? Né? Então, é aquilo ali que eles enxergavam, aquilo que era o espelho deles. Eles viam a imagem, mas não dava para ver nitidamente, igual você no seu smartphone, igual você no seu espelho da sua casa. Né? Então, aí quando ele falou assim, hoje nós conhecemos Deus como um espelho, de forma distorcida. Nós não conhecemos Deus de forma completa, definida, como Ele é. Aí ele compara ao espelho. Porque Deus nos conhece de forma definida, como nós somos, porque Ele nos criou. Mas nós conhecemos de forma obscurecida, distorcida. Mas, ao atingir a plenitude, quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos conhecer a Deus na sua plenitude, dia após dia. Pode passar.
Vamos lá. Quem quer ler essa parte da confissão de fé? André? Obrigado, André. Passa lá para André. Você viu que antes da pessoa levantar a mão, já estou adivinhando. Oi. Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu amor. Glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, onipotente, infinita em sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, graça e longanimidade, cheio de toda bondade e verdade. Olha, Catecismo gente. Maior de Westminster. Isso. O catecismo maior na verdade, foi tirado da confissão de fé de Westminster, né? Então fizeram um catecismo para doutrinar crianças, fica mais fácil de ensinar crianças. E também leigos. E aí fizeram o catecismo maior e o breve para crianças. E esse catecismo maior, lá fala que Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu amor, glória, bem-aventurança, quer dizer, mostra a imensidade de Deus em todos os aspectos, em todos os seus atributos, tanto nos atributos comunicáveis, que são concernentes a mim e a você. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? Bondade, santidade, justiça, misericórdia, amor. Então, os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Deus comunica a nós para que nós venhamos comunicar ao próximo. Então, se Deus é amor e eu tenho Deus no meu coração, eu vou agir com amor. Se Deus é misericórdia e eu tenho Deus no meu coração, eu vou agir com misericórdia. Se Deus é santo e eu tenho Deus no meu coração, eu vou buscar agir com santidade, com justiça. E aí vai, irmãos. Estão me entendendo? Alguns atributos só pertencem a Deus, que são os atributos incomunicáveis, que eu e você não tem. Só pertence a Deus. Quais são os atributos incomunicáveis? Onipotente, onipotência, onipresença e onisciência. Tem alguém aqui que é onipotente? Levanta a mão. Tem alguém aqui que é onisciente? Eu sei que alguns estão pensando aqui, né? Já sei, eu estou brincando, irmãos. Tem alguém aqui que é onipresente, que está em vários lugares ao mesmo tempo? Tem gente que tenta estar, né? Pelas mídias sociais e tal, está com a cabeça, está com o corpo aqui, a cabeça lá fora, em outro lugar. Então está tentando ser aí onipresente, mas ninguém é onipresente. Então esses atributos incomunicáveis só pertencem a Deus, por isso que se chama atributos incomunicáveis, pertence somente a Deus, tá bom? Então vamos seguir. Pronto, aí nós vamos entender algumas coisas. Passa aí para fazer um favor. Aí, pronto. Vocês conseguem me dar uma diferença de um símbolo para o outro? Quem consegue notar uma diferença aí? Passa lá para a Ivoninha. Esses aí estão tentando representar, explicar a Trindade através de um desenho. São 2 desenhos antigos, tá? Não é recente, não. Bom, pelo desenho, eu vi que o primeiro cada um tem o seu espaço, o seu agir. Né? Fechado ali, o primeiro pater, ele está ali fechado, delimitado. Mais alguém quer contribuir? Alguém complete. Tem alguma diferença de um para o outro? Vocês conseguem? Um está na direita? O filho está na direita. Vamos lá, Sérgio. No primeiro desenho, a configuração é que o Pai, Filho e Espírito Santo estão sendo 3 pessoas distintas. E o non sete aí, que é o latim, não configurado, não enquadrado, que significa, né? Ou não configurado, não sei qual que é a melhor tradução que se usaria hoje. Lá, aquela non este. Non sete aí. Uhum.
Então, Aham. não configurado, não enquadrado. Me ajuda aí se estiver errado, pastor. Alguns teólogos dizem não está, melhor, né? Não configurado no Pai ou não está, melhor, né? Então, qual que é a diferença? Esse aqui era o desenho usado pelos arianos. Depois do concílio de Nicéia, em 315, eles chegaram nesse desenho aqui. Se você olhar assim, não tem diferença nenhuma, né? É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Alguém já conseguiu ver aí onde está a diferença? O problema está... Maurício. Hã? Maurício, o que é? Dá lá o microfone para o Maurício. Tá. Deus, ele está aberto para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Já as outras, eles não... O Filho, ele não é o Espírito Santo, como ele não é o Pai. Cada um tem sua denominação, mas Deus é todos. Exatamente. Obrigado, Maurício. Então, exatamente. O que o arianismo pregava? Que Cristo não está no Pai. Por causa daquilo que eles pregavam, que o Pai depois se transformou no Filho, o Filho se transformou no Espírito Santo. Então, eles falavam que o Pai não estava no Filho, o Filho não estava no Pai, e nem o Espírito Santo no Filho, ou o Filho no Espírito Santo, mas que todos eram um Deus, mas que resolveu deixar de ser Pai para ser o Filho, deixar de ser o Filho para ser o Espírito Santo, mas é o mesmo Deus. Então, essa era o desenho do arianismo, né? Depois do concílio de Nicéia, em 315, o que nós percebemos? Depois a gente vai trabalhar os textos bíblicos, tá, gente? Para vocês entenderem por que o concílio de Nicéia combateu e onde que eles chegaram. Já depois do concílio de Nicéia, em 315, né, o que eles falaram? Que o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. Mas o Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. O que eles estão dizendo? Que Deus é uma só essência em três pessoas distintas. Deus é uma só essência em três pessoas distintas. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Que Deus, na pessoa do Pai, ele foi o que arquitetou todas as coisas e o plano de salvação. O Filho, Deus na pessoa do Filho, foi aquele que executou aquilo que o Pai planejou. E o Espírito Santo, Deus na pessoa do Espírito Santo, é aquele que aplicou aquilo que o Pai planejou, que o Filho executou nos nossos corações. Estão me entendendo, irmãos? Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas distintas para que se cumprisse um plano, um projeto, um propósito. Mas o Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não está em Deus, ele é Deus, tá bom? Porque senão nós vamos ter muita dificuldade em entender a Trindade. Então foi isso que os pais capadócios, conhecidos, né, como os pais da igreja, Gregório de Nissa, Eusébio de Cesareia e outros pais capadócios ou pais da igreja, da patrística, combateram no primeiro século, que foi a heresia ariana. Né? Então, por que a gente precisa entender bem isso? Porque no domingo de manhã, né, conforme aquela música, né, que virou paródia, alguém vai bater na porta da sua casa, não você que está aqui na escola dominical, mas aqueles que ficam em casa, né, vai bater para falar lá das doutrinas da igreja deles, né? Ou seja, sabatista, adventista, ou seja, testemunho de Jeová. E eles vão tentar ensinar a Trindade para você desse jeito aqui, ó. Né? Aí, se você não tiver um bom fundamento bíblico, teológico, para você entender, né, o que de fato é a Trindade, dentro da perspectiva teológica cristã, né, dentro daquilo que Deus revelou para nós, né? Olha para você ter uma noção, vai lá para Gênesis 1. Gente, eu se deixar eu vou seguir no roteiro, viu, Sérgio?
escola dominical. Voltar aqui, então. Volta para os irmãos ouvir aqui. É super importante aqui que, geralmente, quando trata esse tema da divindade e do Espírito Santo, nas três pessoas, qual que é a dúvida? Até aí, até esse desenho que é muito utilizado, ok. Mas muitos ficam com dúvidas. Tá bom, então, a Bíblia nos fala, o Senhor Jesus subiu. O Espírito Santo está como consolador. A pergunta que muitos têm, e que fica essa dúvida, eu não sei como não surgiu aqui, como que será no céu? Acho que o senhor poderia explorar só um pouquinho isso aí, para não... Como vai ser no céu, né? Segundo a Bíblia, né, que nós cremos. Para os irmãos ver quem está falando, tá, gente? Tá. E esses textos bíblicos, nós vamos chegar lá. Como que vai ser no céu? Né? Tá bom? Vou deixar os irmãos aqui ajeitando aqui. É interessante a gente entender. Até esse primeiro, Gênesis 1, vai lá, vamos lá. Só vai dar até uma resposta. Gênesis 1. Versículo 1. Quem quer ler para nós? Sérgio, lê para nós, você está com o microfone? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro texto que a gente estuda em hebraico. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Acho que pode deixar assim baixinho mesmo, do jeito que estava. Dá para os irmãos enxergar, não dá, ô Gabriel, assim baixinho, não dá? Depois a gente vê o que faz aí para... Eu acho que só foi trocou de lugar, sabe, Hernani? Vai ter que... Depois nós ajeitamos isso aí. Aí, pronto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Interessante como está no hebraico, né? No hebraico está Bereshit, Bara, Elohim, Eretz, Adonai. Né? Bereshit, Bara, Elohim. Você sabe me dizer o que significa Elohim? Elohim é o nome de Deus, que o judeu não fala. Né? Então, se você falar Elohim na frente de um judeu, você pode levar um tapa na face, porque para eles é um desrespeito falar o nome de Deus. Então você não pode falar a palavra Elohim. Né? Interessante que quando nós estudamos o hebraico, toda a terminação do hebraico em IM ou no diminutivo é plural, não é diminutivo como no português. Então, no princípio criou Deus, no princípio criou Deus o céu e a terra. Por que que no hebraico, no original, Deus está no plural? Que loucura isso, né? Por que que no original, no hebraico, Deus está no plural? Elohim. Você pode ver que quando nós vamos para o hebraico, para o original, o nome de Deus está no plural, mas o verbo está no singular. No hebraico, nesse trecho, o nome de Deus está no plural e o verbo está no singular. Se você pegar todo o Antigo Testamento, onde é mencionado o nome de Deus como Elohim, sempre o verbo vai estar no singular e o nome de Deus no plural. Dando claramente para nós que são 3 em 1. Porque se fosse 3 deuses, né, a estrutura gramatical hebraica ia colocar tanto o verbo no plural, quanto o nome de Deus no plural. Então, Moisés, toda a citação de Moisés, que a gente sabe que os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, ele fez a questão de evidenciar o nome de Deus no plural, Elohim, como o verbo no singular, mostrando que são 3 deuses, mostrando que é um Deus em 3 pessoas. 3 deuses numa só pessoa, uma só essência, assim melhor dizendo. Então, se o próprio Antigo Testamento, o próprio hebraísmo mostra para nós a Trindade, então é bem claro. Né? Agora, como que isso fica no céu? Né?
No céu, se a gente vai olhar para o Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele entregou o quê? Ele vai entregar, né, o governo novamente ao Pai, que o Filho está sentado à direita do Pai, né, a mão de poder. Nós já falamos sobre isso, que lá no céu não vai ter 3 tronos, né? Deus no centro, Jesus do lado direito e a igreja do lado esquerdo, como Apocalipse nos apresenta. Todo o símbolo de Apocalipse, toda a imagem de Apocalipse, ela é apenas ilustratória. Nós precisamos entender isso, tá bom? Mas que as 3 pessoas é um só Deus. Pode ser que lá no céu vai ser apenas as 3 pessoas num só Deus. E como que é esse Deus? Como que vai ser esse Deus? Como vai ser revelado esse Deus? Não é um velhinho de barba branca sentado num trono. Não é. A Bíblia diz que a face de Deus é uma luz tão forte que nós não conseguimos olhar, nem na plenitude espiritual. Paulo foi até o 3º céus. Ele viu coisas inefáveis, que nem poderia, não tinha palavras para explicar. Quando Paulo falou no grego que ele não tinha palavras, não poderia explicar, porque ele não, aquilo que Paulo viu no 3º céu, ele não conseguiria explicar em palavras humanas. O vocabulário humano, as terminologias humanas, a gramática humana não chegava, não dá conta, não extrapola o limite para explicar quem é Deus. Pode falar, Sérgio? Acho que ainda em Gênesis, também, quando a gente vai lendo, já começa a resposta dentro do que o senhor falou, porque no versículo 26, pelo menos na tradução que nós temos e usamos, também disse Deus, façamos. Eu entendo que Deus não ia falar no plural, falando para consigo mesmo. Né? Exatamente. O façamos aqui não está no plural português, mas também está no plural hebraico, tá bom? O façamos aqui dá uma alusão a um concílio. Deus estava num concílio, E a gente sabe que pelo que vemos aqui, pelo hebraísmo, era um concílio. E a gente vai entender depois quando Deus vai falar da figura do filho da mulher, que pisará na cabeça da serpente. E aí a gente vai ver pelo próprio texto de Gênesis que existe um Deus que é Pai, há um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Aí, irmãos, aí nós vamos ter que trabalhar a Gênesis de uma forma bem trabalhada para que vocês possam entender. Mas vamos chegar, porque senão, irmãos, a gente vai ficar aqui. Isso é matéria para mais de ano. A questão da Trindade, a gente quer até o currículo, e nós temos só 15 minutos. Se você tem alguma dúvida, quiser vir no gabinete, falar comigo, a gente pode passar a semana estudando isso aqui. Então, pela revelação bíblica, pode passar, podemos conhecer um pouco do ser de Deus, como esboçamos a seguir. Irmãos, agora nós vamos entender, biblicamente, qualquer coisa, eu tenho 2 aulas para terminar sobre isso, então domingo que vem a gente continua. E o Bento, se possível, 3 aulas. A grande questão é que a gente tem muita informação para passar. Então, às vezes, a gente precisa ilustrar alguma coisa para que os irmãos possam entender. Até aqui vocês entenderam mais ou menos qual é a importância de entender a doutrina da Trindade? Segundo as Escrituras, a Bíblia Sagrada? Para a gente entender, para que a gente não venha cair em heresias que ensinam coisas que na verdade não são. Passa o microfone para a Nelma. Eu entendi, pastor, mas assim, sobre o Espírito Santo, eu tenho minha ignorância. Assim, eu entendo muito bem, eu consigo definir Deus Pai, Deus Filho, mas o Espírito Santo eu tenho dificuldade de entender. Mas eu queria mais um estudo sobre isso. E nós vamos falar sobre o Espírito Santo, tá bom? Tem uns textos bíblicos que vão falar do Espírito Santo, tá? Entenda que tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo sempre existiu. O Filho é sempre gerado do Pai, o Espírito Santo sempre gerado do Pai, sempre existiu. Eles não foram criados em nenhum momento da história, seja celestial. Eles sempre existiram.
E o papel do Espírito Santo no Novo Testamento, como nós vamos ver daqui para diante, porque nós vamos ler os textos bíblicos, o papel do Espírito Santo é, de fato, fazer a nossa ligação com Deus, a nossa comunicação por causa do pecado, né, da nossa natureza corrompida. Houve a necessidade do Espírito Santo aplicar o processo de salvação em nós, né, e transformar. Você vê, Paulo fala que nem orar nós não sabemos. Por mais lindo que eu venha aqui orar para vocês, irmão, eu vou orar por você. Eu posso usar as palavras mais lindas da gramática aqui. Excelentíssimo Senhor, Pai dos céus e das nuvens, Pai Todo-Poderoso. Eu posso florear uma oração linda, perfeita gramaticalmente, mas ela vai ter que passar pelo Espírito Santo para que ela possa chegar em Deus de forma santa, perfeita. Você entendeu? Então o papel do Espírito Santo, além de aplicar o projeto de salvação que Cristo concretizou, ele também trabalha nessa nossa, transformando a nossa adoração, o nosso culto numa adoração, num culto perfeito a Deus. É isso, na nossa comunicação, na nossa comunhão com Deus. Ele transforma isso aí, o nosso louvor, a nossa oração, né? Ele aplica a palavra de Deus no coração, né? Se eu estou pregando a palavra de Deus e ele vai lá no seu coração e faz você entender aquilo ali de forma que vai mexer com você. Então o Espírito Santo, ele está aí fazendo esse trabalho, aplicando a salvação através da palavra, através, né, de tudo aquilo que Deus é nos corações, por aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Tá bom? Então, cada uma pessoa distinta, e nós vamos entender isso através dos versículos que aqui estão. Então, vamos Pastor, lá. Oi. Só uma pergunta. Quando o senhor fala do Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, ele fala que e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Uhum. Esse Espírito é o mesmo Espírito que lançou sobre os apóstolos, e é sobre os discípulos? o mesmo texto, o mesmo termo que usou para Espírito aqui, que parava sobre a face das águas, é o mesmo termo que João usou para falar de Espírito, tanto no Evangelho de João quanto nas cartas. E João trabalha isso de forma espetacular. Se a gente for estudar a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, irmão, vocês vão ficar impressionados. Mas aqui são aulas básicas, nós temos que nos deter no básico. Mas quando a gente vai estudar a doutrina do Espírito Santo, irmãos, é fenomenal. A gente pode começar no básico e depois a gente vai trabalhando cristologia, pneumatologia, soterologia, e nós vamos trabalhando os dias da vida aí. Tá bom? Vamos lá. O Deus da Bíblia é único. Vamos lá, Deuteronômio, abre lá em Deuteronômio 6,4. Agora o Marcelo tem que ficar bem esperto aí, não? Deuteronômio 6,4. Isaías 45,18. E outro abre em 1 Coríntios 8, 4 a 6. Um abre em Deuteronômio 6,4. Outro abre em Isaías 45,18. Outro abre em 1 Coríntios 8, de 4 a 6. Quem abriu em Deuteronômio 6,4? Deuteronômio 6,4. Quem abriu? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Dentro daquilo que nós estamos explicando, está falando que não existe outro Deus além do Deus triuno, tá bom? Vamos lá, Isaías 45,18, quem abriu? Isaías 45,18. Levante a mão para o Marcelo levar o microfone para você. Isaías 45,18. Quem é? Ali, Andréia. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Mesmo existindo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é somente um Deus. Uma só essência em três pessoas distintas.
As teofanias. Alguém já ouviu falar sobre teofania? Só para dar uma clareada melhor na cabeça de vocês. Aonde a gente vê as teofanias? A teofania é quando Deus aparece no Antigo Testamento. Vê no Antigo Testamento, né, Sérgio? Passa para o Sérgio aí, por favor. Só pra... Que aparecia para os profetas, né? E teve também teofania teve uma que 3 apóstolos presenciaram também no Novo Testamento, né? No Monte da Transfiguração, não é? Isso. Só que ali quando a gente chegar nesse texto, a gente vai entender que não foi bem uma teofania como foi no Antigo Testamento. As teofanias no Antigo Testamento, irmãos, sempre prefiguravam a Cristo. Se você prestar bastante atenção nas teofanias do Antigo Testamento, sempre prefigurava Cristo. Por exemplo, quando Jacó lutou com Deus no Val de Jaboque, né, o anjo, ali, na teofania de Jacó lutando com o anjo, de fato, ele lutando com Cristo. Ali é a luta da carne contra Deus. Já prefigurando aquilo que Jesus teria que vencer para libertar o homem do seu pecado. Onde, de fato, nós teríamos uma vida nova em Cristo Jesus, assim como a vida de Jacó mudou no Val de Jaboque. Por exemplo, outra teofania que a gente percebe, a Cristo Jesus, quando quando Abraão, quando Ló foi visitado por anjos, ali para que ele saísse de Sodoma e Gomorra. Ali é uma teofania de Cristo. Na libertação do povo do pecado e do mundo para a salvação em Deus. Ali é uma teofania de Cristo. Todas as teofanias de Deus no Antigo Testamento apontam para Cristo. A gente poderia ter tempo para estudar cada teofania. Seria uma proposta para a escola dominical futura, estudar as teofanias de Deus. Ou para um grupo pequeno, viu, Ivone? A gente estudar as teofanias de Deus. Quem sabe é a proposta para o nosso grupo, estudar as teofanias de Deus. E a gente vai estudando e vendo a cristologia na teofania do Antigo Testamento. Olha que chique, hein? Gente, vamos para o grupo lá do Anápolis City, porque nós vamos estudar a cristologia na teofania do Antigo Testamento. Aí o cara olha isso aqui na internet, o que é isso? Cristologia na teofania do Antigo Testamento. Ou do vou melhorar a frase, viu, Sérgio? Gente, lá no grupo do Anápolis City, nós vamos estudar a cristologia na teofania veterotestamentária. Aí o cara, olha lá, o que é isso? Nós vamos ver Cristo nas aparições de Deus no Antigo Testamento. Ficou mais fácil, né? Nós vamos ver Cristo nas aparições de Deus do Antigo Testamento. Tá bom? E aí, pode ser uma proposta, tá bom? Irmãos, nós temos só mais 5 minutos. 1 Coríntios 8, de 4 a 6, quem escolheu o texto? 1 Coríntios 8, de 4 a 6. Aí, Nelma. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Amém. Aqui falou, então, das duas pessoas da Trindade, Pai e Filho, Jesus Cristo. Então, irmãos, foi necessário a gente fazer uma introdução histórica, teológica, da forma que foi feita, e começarmos assim, para que vocês venham entender a lição daqui para frente, tá bom? Porque eu poderia chegar aqui e apenas despejar em cima de vocês, e vocês saírem daqui sem entender nada. E o intuito dessas aulas da Escola Dominical são as doutrinas básicas da fé cristã, para que você possa dar razão da sua fé, para que você possa entender certas coisas que você não entendia, ou muitas vezes você nunca ouviu nem falar. Então, vamos devagar, que você possa aprender.
Se você não pegou as 3 aulas que foi dada, vai lá no site da igreja, lá no canal do YouTube, está lá as escolas bíblicas dominicais. Eu vou fazer questão depois de separá-las em somente as aulas e colocar uma playlist para você fazer aula 1, aula 2, aula 3, para ficar mais fácil para você, tá bom? Então, vamos ficar de pé, vamos orar para a gente terminar. Alguma pergunta? Alguma... Tudo tranquilo? Entendeu aí? Então, vamos orar.